Bem, nós vamos conversar agora com o médico Francisco Carvalho, uro-oncologista com forte atuação no Hospital Porto Dias. Doutor Francisco, tudo bem? Tudo bem, Mauro. É um prazer participar desta entrevista com você, um ícone da nossa imprensa de Belém. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Bem, nós estamos em pleno Novembro Azul, todo mundo já sabe que é de combate ao câncer de próstata, ouve falar, vê. A demanda aumenta realmente? Tem surtido efeito essas campanhas? Sim, essa campanha ela tem sido muito importante, porque se divulga muito na mídia, né? Tem esse apelo de cada mês agora você se dedica a uma determinada doença, né? Tem o mês amarelo, que é prevenção do suicídio, tem o mês vermelho, que é contra a AIDS, o rosa, que é do câncer de mama, e o novembro azul, que é da prevenção do câncer de próstata. E, realmente, a demanda ela aumenta bastante, os pacientes se sentem motivados, né? A mulher, principalmente, ela empurra o marido para ir ao consultório, cuidar da sua saúde e tudo. E cada ano que passa, nós observamos que cresce mais esse movimento, né? O homem, ele é muito pouco afeito à prevenção, né? E geralmente ele não afeito... vai sozinho, não é isso, doutor Francisco? Ele vai acompanhado da geralmente ele vai. da filha. Eu observei nesse último a grande quantidade de filhos e filhas que pegam seu pai de 60 anos e levam lá no consultório, né? Ele reclamando, nem queria vir aqui, mas meus filhos fizeram e tudo. E isso é uma coisa positiva, tem crescido bastante nos últimos anos esse movimento do Novembro Azul. Bem, todo mundo sabe também já que o diagnóstico precoce do câncer de próstata é diretamente ligado ao sucesso da cura. Tem aumentado? As pessoas têm procurado precocemente? Sim, justamente isso. Nós sabemos que nós lidamos diariamente com isso. O câncer da próstata, ele é o câncer mais prevalente no homem, né? E de todos os cânceres, ele é o segundo câncer mais prevalente, só perde para o câncer de pele. E também é o câncer mais fácil de dar o diagnóstico e, pelo que me parece, também é o mais fácil de se tratar e de curar. É o câncer mais curável de todos, né? Com diagnóstico precoce. Então, as pessoas procuram fazer o seu preventivo, né? Hoje, nós temos um protocolo muito bem estabelecido, com exame de laboratório, PSA, ultrassom, o exame físico e a consulta com o médico, que tem chegado a um diagnóstico muito precoce, levando praticamente, não vou dizer que a medicina é difícil de falar tudo em 100%, mas 99,8% dos cânceres descobertos precocemente são curados. Doutor Francisco, quando se fala em urologista, quando se fala em Novembro Azul, até nas piadas de internet, lembram logo do toque retal. Todas as piadas em torno do Novembro Azul se referem ao toque retal. É uma questão cultural, em que afasta o homem um pouco do consultório, do medo, da vergonha, ou coisa parecida. Eles costumam dizer que, poxa, a medicina evoluiu tanto, mas esse toque retal continua lá firme e forte, ele é extremamente necessário. É isso mesmo? É isso mesmo. A sensibilidade humana, ela pouco vai ser substituído ao longo dos séculos, né? Você tocar o tumor, você perceber a dureza naquele ponto, você não consegue com nenhum hoje método, nem com o mais moderno, ressonância, o ultrassom, o que for. Você consegue... a próstata, por ser um órgão não tão interno, e ele tem uma íntima relação com a parede posterior do reto, você consegue tocar. Então, quando você toca naquela região, na região periférica da próstata, você percebe ali ela algo endurecida, né? Ela tem não vou pular, um caroçozinho, né? Esse caroço pode ser indicativo, principalmente do câncer, pode ser de outras doenças também, até benigna, mas principalmente ele é indicativo de um câncer da próstata. Então, por ser um exame simples, de fácil execução,
barato e com uma sensibilidade bem grande. Até agora, apesar da tecnologia, a pessoa não tem um exame que escaneia e tal, não se consegue substituir o toque. Muitas das vezes, o paciente ele vai ao consultório com os outros exames normais, PSA normal, ultrassom, que só serve para dizer o tamanho da próstata, e no toque você vai fazer o exame, complementa, você, opa, tem um nódulozinho aqui. Aí você manda fazer uma biópsia e vem positivo no câncer de próstata com PSA absolutamente normal. Inclusive, já teve caso com PSA baixo. Entendeu? Então, até então, não tem assim, um concorrente para que substitua. E, doutor Francisco, tumores benignos na próstata, qual é a diferença do benigno, maligno, como é que ele aparece, assim por diante? O tumor benigno da próstata, ele é um crescimento, né? As pessoas, muitas vezes, dizem, minha próstata está inflamada. Não, não é. Para ser assim, bem explicado de uma maneira bem simples, é como se, igual como um halterofilista, né? Ele faz aquele exercício no braço e, ao longo do tempo, o braço vai crescendo, ou seja, hipertrofiando. Isso acontece com as glândulas, com o tecido glandular da próstata, que vai também crescendo ao longo do tempo. É um estímulo relacionado ao gene da velhice, né? Que desencadeia o crescimento da próstata. Você só tem hiperplasia prostática benigna, né? Que é o crescimento da próstata benigna, no paciente acima de 50 anos. Você não vê caso, basicamente, com 30 anos, 20 anos. Quando são tumores da próstata, paciente muito jovem, não tem nada a ver com tumor benigno da próstata. Sim, tumores sarcomatosos, outros tipos de tumores. E esse índice com pessoas mais novas tem aumentado, tem diminuído? Não, A quantidade de informação que tem chegado, isso tem diminuído? Não, o acometimento do crescimento da próstata por tumores sarcomatosos ou outros tipos de tumores é bastante raro, não é uma coisa comum. O comum mesmo é o crescimento da próstata benigna em pacientes já depois dos 50 anos. Esse aí é o que é o mais comum que você vê no dia a dia. Doutor Francisco, quando se fala também sobre próstata, se fala no tipo de cirurgia que acaba deixando sequelas, acaba afetando vários outros nervos em volta, perdendo a ereção, o caso do homem. Isso já está resolvido? A robótica já resolveu completamente esse problema? Sim, veja bem, se faz muita confusão, o público leigo faz muita confusão, eu vou operar minha próstata, eu vou ficar impotente, porque isso aí, ao longo dos anos, né, as primeiras cirurgias eram cirurgias bem agressivas, cirurgias abertas, onde sangrava bastante, onde o cirurgião, ao longo do tempo, foi aprendendo a ter mais intimidade com a anatomia, com a vascularização, e era uma cirurgia bastante agressiva, né? E, de certa forma, nem tanto precisa. Ultimamente, nós temos aqui, introduzimos aqui no estado, a cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela permite uma visão bem próxima das estruturas, com um grau de magnificação das imagens 100 vezes. Você está bem próximo, você consegue preservar as estruturas nervosas, né? Você consegue preservar as estruturas vasculares. Então, isso tem ajudado muitos pacientes na questão da manutenção da potência e manutenção da a precisão da continência. cirurgia, não é isso? Sim, com certeza. O senhor tem imagens aí da cirurgia um robótica? vídeo que eu vou mostrar para vocês como é mais ou menos que funciona. Então, o cirurgião, ele opera fora do paciente, um console. Ele controla esses braços robóticos aí, né, remotamente, com esse joystick sofisticado que reproduz todos os movimentos da mão humana, uma precisão absoluta. Então, o cirurgião ele está nesse console, ele tem uma visão 3D, né, de interior do paciente, é como se ele estivesse dentro do paciente.
né? Por isso ele tem uma visão das estruturas bem de perto, ele consegue preservar, né, as estruturas nervosas, ele consegue preservar o esfíncter do paciente, e isso tem ajudado os pacientes numa recuperação bem mais rápida, indolor. Muitas das vezes a gente opera o paciente hoje e amanhã ele já tem alta. Como eu costumo dizer, antigamente isso aqui era uma cirurgia de próstata muito traumática. Hoje, eu até digo assim, uma cirurgia robótica é como se você fosse operar uma vesícula. Você consegue dar alta ao paciente, às vezes até menos de 24 horas. Isso está comum já, isso tem sido realizado diariamente. Nós, no nosso serviço, no Hospital Porto Dias, nós praticamente todos os dias tem cirurgia robótica, né, da próstata. É um procedimento não só da urologia, como de todas as outras especialidades. Você consegue ter já uma aceitação das pessoas, né? É uma coisa que realmente tem se desenvolvido bastante aqui na nossa cidade. Doutor Francisco, outro item muito importante que o urologista resolve é cálculo renal, muito popular. O que é que o senhor nos diz? O cálculo renal, eu digo o seguinte, que eu sempre digo, é um desequilíbrio, né? Muitas das vezes nós vivemos num lugar onde é bastante quente e as pessoas acabam se adaptando a tomar pouco líquido. E a urina concentrada, ela acaba se cristalizando. Naturalmente, nós, eu, você, qualquer pessoa, uma das maneiras de nós eliminarmos as impurezas do organismo é através da urina, e essa urina elimina de uma maneira, através de pequenos cristais. Se você toma, você se hidrata bem, deixa a tua urina sempre bem clarinha, né, esses cristais estão diluídos e ele não vai se unir formando essas concreções que se formam nas cavidades do rins. Então, mas aqui nós temos um grande problema. As pessoas acabam transpirando muito, não tomam líquido e cai nessa história de formar cálculo renal, que é a maioria. Existe, obviamente, as questões metabólicas e outro tipo de cálculo, que é absolutamente muito pequeno, e a maioria, basicamente, por pouca ingestão de líquido. E dizem que são dores incríveis, né? Eu vou mostrar aqui, mais ou menos, como é que a gente trata um cálculo renal e por que ele causa tanta dor, né? Esse procedimento, um procedimento corriqueiro, nós fazemos praticamente todo dia, né? Você penetra pela bexiga com um aparelho muito fino e ascende até o ureter. Nós vamos achar um cálculo aqui. Esse cálculo é aquela pedra que está engatada, né, no ureter. E essa aí é a causa da dor. Onde ela para, o ureter segura ela e causando uma hipertensão do sistema acima do ureter, e isso leva a uma dor, que nós chamamos de cólica renal. Então, nós, aqui no nosso serviço, nós trabalhamos a urologia, é uma das especialidades que mais evoluiu nas tecnologias, né? Nós usamos bastante o laser para destruir essas pedras, como vocês estão vendo aqui, né? É uma fibra laser que vai pulverizando o cálculo no meio do caminho. E, uma vez ele pulverizado, você vai e retira os fragmentos. Ele passa mais fácil. Aí ele sai todinho, basicamente em pó, né? Um pozinho, o paciente urina e está desobstruído. Uma vez desobstruído, cessa a dor e resolve-se o problema. Quer dizer que a prevenção é água, é beber água. Sim, a prevenção é sempre tomar bastante líquido. Eu costumo dizer, eu dou sempre uma dica prática, porque as pessoas acabam se esquecendo que quanto é que eu vou tomar de líquido, eu tomo... Isso aí não tem importância, porque tem pessoas que tem gente que, por exemplo, corre 5 quilômetros todo dia, tem pessoas que são sedentárias. O importante é a pessoa se hidratar, olhar a sua urina. Quando ela for no vaso, ela olha a urina. A urina, quanto mais clara possível, mais melhor, vai estar hidratado. a situação está boa. E se Aí tiver ele olha, escura, é indicação de quê?
Se tiver escura, a indicação que a urina está concentrada, então é uma urina litogênica, que nós chamamos. Ela é capaz, ela está mais propensa a formar cálculo. Então, ele olha lá. Opa, minha urina está clara. Está ótimo. Aí, ou não, hoje a minha urina está escura. Aí ele vai controlando, tomando mais líquido. Ele mesmo vai controlando pela cor da urina. Isso aí é importante. Se ele fizer isso aí, dificilmente vai ter problema de cálculo. Doutor Francisco, só para a gente concluir, existe algum tipo de prevenção com referência ao câncer de próstata? Tem um fator genético muito importante, né, hereditário? Sim, a prevenção, ela passa como você não, se você disser assim, eu tenho alguma, por exemplo, eu posso fazer alguma coisa para que eu não tenha câncer de próstata, eu costumo dizer assim, eu sou meio pragmático. O que É você não pode nascer, fazer, né? é, o que você pode fazer é não envelhecer. O câncer de próstata está ligado diretamente ao gene da velhice. Então, nós não vemos câncer de próstata em paciente jovem, né? Mas ele também é bastante lento, né? Do seu início, ele é molecular, depois ele passa a ser celular, e depois ele passa a ser tecidual, ele compromete uma quantidade de tecido, e depois ele passa a ser metastático, né? Aquele tecido ele sai da próstata e compromete outros tecidos, os órgãos locais, a distância, enfim. Então, para que esse processo todo aconteça, ele leva bastante tempo. Existem correntes hoje que dizem assim, se você descobrir um câncer da próstata classificado em baixo, médio e alto grau, um baixo grau, já no paciente avançado, não precisa nem fazer nada, porque qualquer tratamento que você for fazer, cirurgia, radioterapia, enfim, vai ser bastante agressivo. E como esse tumor foi descoberto agora, paciente de 79 anos, 80 anos, ele vai levar 10, 20 anos para se tornar clinicamente, ter alguma manifestação clínica. Então, a prevenção passa pela detecção precoce do tumor. Como eu vou mostrar aqui, só para emendar, como você tinha perguntado lá na frente, sobre o toque. Por que a importância do toque? Né? O toque ele tem a importância porque nós conseguimos facilmente atingir a próstata. Coisas que, por exemplo, você tem aqui um esquema que mostra, né? Você tem a próstata, aí você tem o reto, e aqui em vermelho, você vê aí crescendo, seria um tumor de próstata, que ele dá mais ou menos na região periférica. E o toque, ele pega toda essa região periférica, o urologista ele toca e vê, tem uma sensibilidade bastante, bem grande em relação à induração da próstata, no popular um caroço, você detecta com este toque. Então, daí a importância, daí a prevenção. Porque se ele for pequenininho, ele está bem restrito à próstata. Né? Se ele crescer, ele cresce e atinge os órgãos. Aproveitando também essa consulta com referência à saúde do homem, com a idade a testosterona diminui. Mas, fora a idade, existem alimentos ou medicamentos que acabam afetando esse equilíbrio. Mas o senhor poderia adiantar para nós alguma coisa sobre isso? Hoje, eu costumo dizer que eu converso com os mais jovens, né? Hoje as pessoas estão muito propensas a usar suplementos, proteínas. Pessoal de academia, né? Pessoal, principalmente de academia. E eu atendo muita gente com problema de bloqueio de testosterona mesmo. Então, o que eu costumo falar? Tenha muito cuidado com o que você está ingerindo, né? Nem sempre o que vem na embalagem bonita, ela não vem para te ajudar, ela vem para ter um outro objetivo. Então, por exemplo, o homem não deve comer nada de soja. A soja, ela não é um alimento para o homem. Como é que os orientais lá comem soja? A gente exporta tudo para a China. Isso, eles comem soja fermentada. Uma vez você fermentando a soja, o alimento, ela perde essa propriedade que ela tem na soja in natura. A soja bloqueia a testosterona?
Não. A soja, o que que ela faz? Nós temos outras coisas que bloqueiam a testosterona. Para você ter ideia, por exemplo, todo mundo já ouviu falar em mamadeira de criança, quando as mães elas vão lá comprar a mamadeira da criança, aí está livre de BPO, de bifosfeno, né? Livre. Então, esse componente dos plásticos que fazem... O plástico, nós sabemos que, naturalmente, ele é opaco, né? Para ele ficar com aquela... parecendo Translúcido. transparente, e lustroso e brilhoso, eles usam um componente, que é o bifosfeno. Então, esse componente, quando aquece, né, ele solta na água. E esse componente, ele bloqueia a testosterona. O caso da soja, não. A soja ela tem os fitosteroides. A soja, o que ela faz? Ela é como se fosse um mimético do estrógeno. E não só isso, ela é mais potente. Chega até a ser 5 vezes mais potente do que o próprio estrógeno. Então, por exemplo, quando essa pessoa, crianças, às vezes eu converso com muitas pessoas, estou dando leite de soja porque a criança é alérgica. Então, com isso, você está dando um estrógeno de alta potência para a criança, para o menino, que isso aí pode ser um problema no futuro, né? Para pessoas que estão em academia e usam pré-treino, pós-treino, né? Tem que observar. Às vezes, mas isso aqui é whey protein, entendeu? Se você lê lá na composição, tem soja, pó de soja. Então, eu vejo muitas pessoas virem, né, com problemas, jovens com problemas de potência, de falta de libido, e a testosterona baixa, que na idade não deveria ter, porque está usando produto derivado de soja. Pô, Então, isso é muito bom ser isso é uma noticiado. coisa, é um fenômeno hoje muito frequente. Doutor Francisco, eu agradeço essa consulta pública tão ampla, tão detalhada, uma verdadeira aula com vídeo e tudo mais. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e tomara que essas campanhas como Novembro Azul cada vez rendam mais resultados positivos. Muito obrigado. Mauro, eu que agradeço, né? Você é uma pessoa muito querida e toda vez que precisar, nós estamos à sua disposição, você e os seus telespectadores. Muito obrigado, um grande abraço.